Fala, viajante! Hoje vamos conhecer a região Sudeste, dando continuidade à nossa série dos estados do Brasil. Você sabia que a região Sudeste é uma das mais incríveis do Brasil? Aqui temos cidades históricas, praias paradisíacas, serras incríveis e uma cultura riquíssima. Hoje, vamos te levar para um tour pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mostrando por que o Sudoeste também é tão importante para o Brasil. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem viajar com a gente. Bem-vindo ao Todos Rolés. Aqui, você encontra tudo sobre os lugares mais fascinantes e as curiosidades mais surpreendentes do mundo. 1. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, conhecido como a Cidade Maravilhosa, é um dos destinos mais fascinantes do Brasil, combinando praias exuberantes, cultura vibrante e paisagens inesquecíveis. Quem visita a cidade encontra uma variedade de experiências que vão desde o contato com a natureza até o agito da vida urbana. A melhor maneira de começar a conhecer o Rio de Janeiro é subindo ao topo do Pão de Açúcar, de onde se tem uma visão panorâmica espetacular da Baía de Guanabara, do Cristo Redentor e das montanhas que cercam a cidade. O tradicional bondinho leva os visitantes até o alto, mas para quem gosta de aventura, há a opção de subir o Morro da Urca por uma trilha leve, que dura cerca de 30 minutos e passa por uma área de Mata Atlântica preservada. Para evitar filas e aproveitar o visual com mais tranquilidade, o ideal é visitar o Pão de Açúcar logo pela manhã ou no fim da tarde, quando a luz do pôr do sol deixa o cenário ainda mais impressionante. Um dos cartões postais do Brasil é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um dos maiores símbolos do Brasil e um dos monumentos mais visitados do mundo. A estátua, que fica no alto do Morro do Corcovado, a 709 metros de altitude, não é apenas um ponto turístico, mas também um marco cultural e religioso. Desde sua inauguração, em 12 de outubro de 1931, tornou-se um ícone do Rio de Janeiro, atraindo milhões de visitantes todos os anos. A construção do Cristo Redentor começou em 1922, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. O projeto foi idealizado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa, com desenho do artista Carlos Oswald e a execução do escultor francês Paul Landowski. A estátua tem 38 metros de altura, sendo 30 metros da figura de Cristo e 8 metros do pedestal. Para sua construção, foram utilizados concreto armado e pedra-sabão, material que ajudou a preservar a estrutura ao longo dos anos, suportando as variações climáticas e a alta umidade do Rio de Janeiro. Para chegar ao Cristo Redentor, os visitantes podem escolher entre duas opções principais: o tradicional trem do Corcovado e as vans credenciadas. O trem do Corcovado é uma das formas mais encantadoras de acesso ao topo, já que o trajeto passa por dentro do Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo. O percurso tem cerca de 20 minutos de duração e permite observar a rica vegetação da Mata Atlântica, além de proporcionar alguns vislumbres da cidade ao longo do caminho. Outra opção são as vans oficiais, que partem de diversos pontos, como o Centro de Visitantes das Paineiras, o Largo do Machado e o Parque Lage. No topo do Corcovado, além da imponente estátua do Cristo, há um dos mirantes mais incríveis do Rio de Janeiro. De lá, é possível ter uma visão panorâmica da cidade, incluindo pontos como o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Estádio do Maracanã e as praias da Zona Sul. Em dias de céu limpo, a vista se estende até a região dos lagos e a Serra do Mar. Outro detalhe que torna o Cristo Redentor especial é a iluminação noturna. O monumento recebe diferentes iluminações em datas comemorativas, como o verde e amarelo no 7 de setembro e o rosa no Outubro Rosa, chamando a atenção para causas sociais. Mais do que um ponto turístico, o Cristo Redentor representa a fé e a união dos brasileiros. Ele foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno em 2007, em uma votação global que reuniu milhões de votos. Sua grandiosidade, sua história e sua vista impressionante fazem dele um dos lugares mais inesquecíveis do Brasil. À tarde, as praias se tornam o grande destaque do roteiro. A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é um dos destinos mais emblemáticos do Brasil, conhecida por sua beleza natural, mar azul e atmosfera vibrante. Com uma orla movimentada, reúne banhistas, surfistas e esportistas, especialmente nos trechos do posto 9 e posto 10. O calçadão é ideal para caminhadas e passeios de bicicleta, enquanto os quiosques servem clássicos cariocas como mate gelado e biscoito Globo. Imortalizada na música Garota de Ipanema, a praia oferece um dos pôr-do-sol mais famosos da cidade, tornando-se um verdadeiro símbolo da cultura carioca. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, é uma das mais famosas do mundo, conhecida por sua extensa faixa de areia dourada e pelo icônico calçadão de pedras em ondas pretas e brancas.
Com cerca de 4 quilômetros de extensão, é um dos principais pontos turísticos da cidade, atraindo banhistas, esportistas e turistas durante todo o ano. A orla é cercada por bares, restaurantes e hotéis luxuosos, como o histórico Copacabana Palace. Além do mar e da vida vibrante, Copacabana é palco de grandes eventos, incluindo a tradicional festa de Réveillon, que reúne milhões de pessoas para assistir à queima de fogos. Copacabana e Ipanema são as mais conhecidas, com calçadões movimentados e infraestrutura completa, ideais para quem deseja curtir o clima carioca ao máximo. Para quem busca algo mais tranquilo e próximo à natureza, a Prainha e a Praia do Juá são ótimas escolhas. Além do banho de mar, um passeio pelo calçadão, acompanhado de um açaí ou do tradicional biscoito Globo com mate, faz parte da rotina de quem vive na cidade. Outra experiência imperdível é subir no Pedra do Arpoador para assistir ao pôr do sol, um momento celebrado por cariocas e turistas, com aplausos no final do espetáculo. Para os que gostam de esportes radicais, o Rio oferece experiências únicas. Um dos destaques é o voo de asa delta da Pedra Bonita, que proporciona uma visão ampla da cidade e termina com um pouso emocionante na praia de São Conrado. Outra atividade popular é a trilha para o Morro Dois Irmãos, que começa no Vidigal e revela uma das paisagens mais impressionantes do Rio. À noite, a cidade ganha um novo ritmo. O bairro da Lapa é um dos pontos mais movimentados, reunindo bares, casas de samba e festas ao ar livre. A escadaria Selarón, com seus azulejos coloridos, é um dos locais mais visitados, rendendo ótimas fotos e servindo de passagem para quem deseja explorar a região. Para os que preferem um programa mais cultural, o Teatro Municipal e o Museu do Amanhã são excelentes escolhas, oferecendo espetáculos, exposições e experiências interativas sobre a história e o futuro do Brasil. O Rio de Janeiro é uma cidade que une natureza, história, cultura e diversão, proporcionando experiências inesquecíveis a cada visita. Seja para relaxar à beira-mar, explorar trilhas e mirantes ou mergulhar na vida noturna, a cidade oferece opções para todos os gostos, sempre com um cenário que impressiona a cada esquina. 2. Minas Gerais. História, cultura e gastronomia. Minas Gerais é um estado que respira história, cultura e tradição, sendo um dos destinos mais fascinantes do Brasil. Sua arquitetura colonial preservada, suas paisagens naturais e sua gastronomia rica fazem com que cada visita seja uma experiência única. Uma das melhores formas de explorar Minas Gerais é começando pelas cidades históricas, que guardam parte essencial da formação do Brasil. Ouro Preto, patrimônio da humanidade pela Unesco, impressiona com suas ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas do período barroco, como a Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho e decorada com belíssimos entalhes dourados. Tiradentes, com seu centro bem preservado e seu charme interiorano, é perfeita para caminhadas sem pressa, descobrindo lojinhas de artesanato e experimentando a culinária típica mineira. Diamantina, localizada em Minas Gerais, é uma das cidades históricas mais encantadoras do Brasil, conhecida por sua arquitetura colonial preservada e por seu passado ligado ao ciclo do diamante. Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a cidade se destaca por suas ruas de pedra, casarões centenários e igrejas barrocas. Além do rico patrimônio histórico, Diamantina encanta com suas tradições culturais, como as serestas ao luar e a hospitalidade mineira. Rodeada por belas paisagens naturais, a região abriga cachoeiras e trilhas perfeitas para o ecoturismo. A cidade também tem forte ligação com a história nacional, sendo a terra natal de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil. Com um ambiente que combina história, cultura e natureza, Diamantina é um destino imperdível para quem deseja conhecer mais sobre a riqueza de Minas Gerais. Para quem busca paisagens naturais, Minas Gerais oferece diversas opções. A Serra da Canastra, em Minas Gerais, é um dos destinos mais impressionantes do Brasil, combinando natureza exuberante, história e cultura. Localizada no sudoeste do estado, a região abriga o Parque Nacional da Serra da Canastra, uma área de preservação ambiental que protege diversas espécies da fauna e flora do Cerrado, além de nascentes e cachoeiras espetaculares. O local é famoso por ser o berço do Rio São Francisco, um dos mais importantes do país, que nasce dentro do parque e percorre milhares de quilômetros pelo território brasileiro. Um dos mais importantes do Brasil, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre mais de 2.800 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. Conhecido como Velho Chico, ele desempenha um papel fundamental para a economia, cultura e meio ambiente das regiões por onde passa. Em Minas Gerais, o rio atravessa diversas cidades históricas e áreas de grande riqueza natural. Suas águas abastecem comunidades, impulsionam a agricultura e a geração de energia,
além de serem um importante meio de transporte. A região da nascente, no Parque Nacional da Serra da Canastra, é um verdadeiro santuário ecológico, com cachoeiras impressionantes, fauna e flora preservadas. Além de sua importância econômica e ambiental, o São Francisco tem um grande valor cultural, sendo tema de músicas, lendas e tradições que marcam a identidade do povo mineiro e nordestino. Entre os atrativos naturais, destaca-se a Cachoeira Casca de Anta, a primeira grande queda do rio, com mais de 180 metros de altura e rodeada por uma paisagem impressionante. Além dela, a região conta com diversas outras cachoeiras, trilhas e mirantes que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes. A Serra da Canastra também é um paraíso para os amantes do ecoturismo e aventura, sendo ideal para atividades como trilhas, ciclismo, rapel e observação de animais silvestres. A vegetação típica do Cerrado proporciona um cenário único, onde é possível encontrar espécies como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra. Além da natureza, a cultura local é um atrativo à parte. A região é conhecida pela produção do queijo canastra, um dos queijos mais tradicionais e premiados do Brasil, feito artesanalmente por gerações de produtores locais. O turismo rural também é uma experiência imperdível, com visitas a fazendas que preservam a tradição mineira e oferecem degustação de queijos, cafés e outros produtos típicos. Com sua combinação única de paisagens naturais, aventura e cultura, a Serra da Canastra é um destino imperdível para quem deseja explorar as belezas de Minas Gerais e vivenciar a essência do interior brasileiro. O Parque Nacional do Caparaó abriga o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil, proporcionando um cenário inesquecível para quem encara a subida. Já na Serra do Cipó, os visitantes encontram cânions, grutas e cachoeiras cristalinas, tornando o local perfeito para caminhadas e banhos em meio à natureza. A gastronomia mineira é um capítulo à parte. A culinária de Minas é marcada por sabores tradicionais que conquistam qualquer visitante. O pão de queijo de Minas é, sem dúvida, um dos ícones mais saborosos e tradicionais da culinária brasileira, especialmente em Minas Gerais, onde é considerado um patrimônio gastronômico. A história desse delicioso quitute remonta ao período colonial, quando a produção de queijo no estado se tornou uma das maiores atividades econômicas. Acredita-se que o pão de queijo tenha surgido na zona da Mata Mineira, na região de Minas Gerais, por volta do século XVIII, quando os colonos portugueses, que já eram adeptos de receitas com queijo, começaram a misturar o produto com polvilho, ingrediente comum na alimentação indígena. A receita original era simples: misturar o queijo com o polvilho, derivado da mandioca, ovos e leite. Como o trigo era um ingrediente caro e difícil de ser encontrado na época, a farinha de trigo foi substituída pelo polvilho, que deu ao pão de queijo sua textura única e característica, crocante por fora e macia por dentro. A mistura não levava fermento, o que fazia com que o pão de queijo tivesse uma forma mais densa e compacta, mas com uma explosão de sabor quando assado. Nos primeiros tempos, o pão de queijo de Minas era consumido principalmente nas fazendas, tanto como lanche entre as refeições quanto em ocasiões especiais. O queijo Minas, fresco e suave, era o protagonista da receita, o que ajudava a definir o sabor incomparável dessa iguaria. Ao longo dos anos, a receita foi se popularizando, não só em Minas Gerais, mas também no restante do Brasil, ganhando variações regionais e se tornando um alimento comum em cafés da manhã, lanches da tarde e até como petisco para acompanhar um bom café. A importância do pão de queijo na cultura de Minas Gerais é imensa. Ele é um símbolo da hospitalidade mineira, sendo servido aos visitantes como uma forma de acolhimento caloroso. Não importa se você está em uma casa de fazenda, em uma padaria ou em um restaurante sofisticado, o pão de queijo sempre será um prato indispensável e parte do cotidiano dos mineiros. Com o passar do tempo, a popularidade do pão de queijo se espalhou por todo o Brasil. Hoje, ele é encontrado em praticamente todos os estados do país, e até no exterior, onde muitas pessoas se apaixonaram por sua textura única e sabor inconfundível. Com o aumento da demanda, surgiram também variações da receita original, como o pão de queijo recheado com goiabada, bacon ou até chocolate, mas a receita clássica continua sendo a favorita de muitos. Hoje em dia, o pão de queijo de Minas não é apenas um alimento, mas um símbolo de tradição, história e a riqueza da culinária mineira, representando o calor humano e a generosidade do povo de Minas Gerais. Seja com um cafezinho, um chá ou até mesmo como parte de um buffet de petiscos, o pão de queijo é, sem dúvida, uma das delícias que representam o Brasil e, especialmente, o coração de Minas. Os pratos típicos incluem feijão tropeiro, frango com quiabo, leitão à pururuca e tutu à mineira, sempre acompanhados de um bom torresmo e uma cachaça artesanal. Para quem gosta de doces, as cidades mineiras oferecem diversas opções de doce de leite,
goiabada cascão e compotas feitas com frutas da região. Minas Gerais também se destaca pelo seu turismo religioso. O Santuário do Caraça, localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, é um dos destinos mais fascinantes do estado, combinando história, espiritualidade e natureza. O local abriga um antigo colégio e seminário, fundado no século XVIII, além da imponente igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em estilo neogótico. Cercado por uma rica vegetação, o santuário faz parte de uma reserva ambiental, oferecendo trilhas, cachoeiras e uma biodiversidade impressionante. Um dos atrativos mais famosos é a visita dos lobos-guarás, que frequentemente aparecem à noite para se alimentar na escadaria do santuário, encantando visitantes e fotógrafos. Com sua arquitetura histórica, paisagens deslumbrantes e um ambiente de paz e contemplação, o Santuário do Caraça é um verdadeiro refúgio para quem busca contato com a natureza, cultura e espiritualidade no coração de Minas Gerais. A Basílica de Nossa Senhora do Pilar, localizada em Ouro Preto, Minas Gerais, é uma das igrejas mais impressionantes do Brasil, tanto por sua riqueza arquitetônica quanto por sua importância histórica e religiosa. Construída no início do século XVIII, essa igreja representa o auge do barroco mineiro, com uma decoração interna que impressiona pelo uso abundante de ouro e talha dourada. Seu interior é adornado com cerca de 400 kg de ouro e prata, refletindo a opulência da época do ciclo do ouro em Minas Gerais. O altar-mor e os detalhes ornamentais demonstram o talento dos mestres entalhadores da época, sendo um dos melhores exemplos da arte sacra brasileira. A Basílica também abriga um importante museu de arte sacra, com imagens, relicários e objetos litúrgicos históricos. Além de seu valor artístico e histórico, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar continua sendo um importante centro de fé e devoção, atraindo fiéis e visitantes que desejam conhecer um dos mais belos templos religiosos do país. Seu conjunto arquitetônico e sua atmosfera imponente fazem dela um dos maiores símbolos do barroco em Minas Gerais e um destino indispensável para quem visita Ouro Preto. Cada canto de Minas Gerais reserva histórias, paisagens e sabores que fazem desse estado um destino inesquecível. Seja explorando suas cidades históricas, desbravando suas serras ou se deliciando com sua gastronomia, Minas sempre tem algo novo a oferecer. 3. São Paulo, a cidade que nunca para. São Paulo é uma das maiores e mais dinâmicas metrópoles do mundo, um verdadeiro reflexo da diversidade e da energia do Brasil. A cidade é considerada o centro financeiro do país, com uma infraestrutura robusta, além de ser um importante hub cultural, gastronômico e artístico. A riqueza de influências culturais e a modernidade urbana se misturam em cada canto, proporcionando uma experiência multifacetada para quem a visita. A Avenida Paulista é um dos maiores símbolos de São Paulo e um dos lugares mais emblemáticos do Brasil. Localizada no coração da cidade, essa avenida de 2,8 km de extensão conecta importantes pontos da cidade e é um centro vibrante de negócios, cultura, entretenimento e lazer. Originalmente inaugurada no final do século XIX, a Avenida Paulista reflete o crescimento e a modernização de São Paulo ao longo dos anos. O que antes era uma área residencial, com mansões e grandes casas, hoje abriga alguns dos principais centros financeiros, culturais e comerciais da cidade. De um lado, você encontra arranha-céus imponentes que simbolizam a força econômica da cidade, enquanto do outro, há espaços verdes, como o Parque Trianon, um refúgio de tranquilidade no meio da correria urbana. A avenida é também um verdadeiro polo cultural. A Avenida Paulista abriga o MASP, Museu de Arte de São Paulo, um dos museus mais importantes da América Latina, famoso por sua arquitetura moderna e sua vasta coleção de arte ocidental. Além disso, a região também conta com outros espaços culturais como o Instituto Itaú Cultural e o Centro Cultural Fiesp, ambos oferecendo uma programação rica com exposições, peças de teatro e shows. A Casa das Rosas, localizada no número 37 da avenida, é outro exemplo de um espaço cultural, com foco em literatura e arte, além de um lindo jardim aberto ao público. Para quem gosta de compras e gastronomia, a Avenida Paulista não decepciona. É um dos principais destinos de compras da cidade, com lojas de grife, centros comerciais como o Shopping Pátio Paulista e o Shopping Cidade São Paulo. A variedade de restaurantes também é enorme, com opções que vão desde o simples café até refeições sofisticadas, com pratos de diversas culinárias, como italiana, japonesa, brasileira e contemporânea. A Avenida Paulista é também um centro de inovação e criatividade. Durante a semana, você verá profissionais em trajes formais, indo de reuniões a grandes empresas localizadas na região. Mas aos finais de semana, o clima muda. A avenida se torna um ponto de encontro de paulistanos e turistas que vêm para passear, fazer caminhadas,
andar de bicicleta e aproveitar eventos ao ar livre. A Feira de Artesanato da Paulista e os eventos culturais, como apresentações de música ao vivo, são comuns e tornam a visita ainda mais interessante. Com seu ambiente único, mistura de modernidade e cultura, a Avenida Paulista é um dos maiores cartões postais de São Paulo, atraindo tanto quem busca lazer e cultura quanto aqueles que desejam fazer negócios ou simplesmente apreciar a vida urbana de uma das maiores cidades do mundo. Em contraste com a modernidade da Paulista, São Paulo também é marcada por sua rica história cultural e arquitetônica, visível em bairros como Bexiga e Vila Madalena. No Bexiga, por exemplo, a influência italiana é forte, com suas trattorias e cantinas que oferecem pratos típicos da Itália, e suas festas tradicionais, como a festa de Nossa Senhora Chiropita. Já na Vila Madalena, o bairro mais boêmio da cidade, você vai encontrar uma mistura de arte de rua, bares descolados e restaurantes despretensiosos. É em Vila Madalena também que se encontra o famoso Beco do Batman, uma galeria de arte a céu aberto, com grafites de artistas locais e internacionais que transformaram a área em um dos maiores centros de street art do mundo. São Paulo é também uma cidade de muita gastronomia. A diversidade cultural se reflete nos restaurantes, mercados e feiras. O Mercadão, na região central, é um ícone paulistano, conhecido por seu sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau, mas oferece muito mais que isso. É um lugar para explorar as riquezas dos sabores típicos do Brasil e do mundo. Além disso, a cidade possui uma cena gastronômica de alta classe, com uma infinidade de restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, como o DOM, de Alex Atala, considerado um dos melhores do mundo. Não é à toa que São Paulo é considerada a capital gastronômica do Brasil, com uma grande oferta de pratos e sabores de todos os cantos do mundo. E não podemos esquecer da grandeza dos parques e espaços ao ar livre. O Parque Ibirapuera, por exemplo, é um dos maiores e mais visitados da cidade, um verdadeiro oásis no meio da selva de concreto. Além de ser um local perfeito para quem gosta de caminhar, correr ou praticar esportes, o parque também abriga uma série de museus importantes, como o Museu de Arte Moderna, MAM, e o Museu Afro-Brasil, que abordam temas de arte contemporânea e cultura brasileira. Em uma cidade tão movimentada, o Ibirapuera oferece uma pausa tranquila para quem deseja relaxar ou contemplar a natureza. São Paulo também é marcada pela diversidade étnica e religiosa. O bairro da Liberdade, por exemplo, é o maior reduto de cultura japonesa fora do Japão, com templos, mercados e restaurantes típicos. A cidade abriga comunidades de diversas origens: italianos, japoneses, árabes, judeus, nordestinos, entre outros, o que se reflete na culinária, nas festas tradicionais e na vida cotidiana. Outro ponto alto de São Paulo é a cultura pop e os eventos que acontecem ao longo do ano. O Lollapalooza Brasil e a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo são apenas alguns exemplos de grandes eventos que atraem visitantes do mundo todo. Para os amantes da arte, as exposições itinerantes do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, ou as mostras no Museu da Imagem e do Som, MS, são uma excelente maneira de se conectar com as produções culturais contemporâneas. No campo econômico e empresarial, São Paulo é a cidade que mais concentra negócios, com a Bolsa de Valores de São Paulo, B3, sendo um dos maiores centros financeiros do mundo. A cidade também é um polo de inovação tecnológica e criatividade, com várias startups e empresas de tecnologia instaladas em áreas como a Vila Olímpia e Faria Lima, que abrigam escritórios e centros de coworking. Isso faz de São Paulo uma cidade onde o futuro e o passado se encontram o tempo todo. São Paulo é um lugar onde a rotina nunca é monótona. Se você está em busca de cultura, gastronomia, diversão ou simplesmente quer explorar uma das maiores cidades do mundo, São Paulo oferece de tudo um pouco. Sua energia, diversidade e vastidão fazem dela um destino inesquecível, que sempre deixa algo novo para ser descoberto a cada visita. 4. Espírito Santo. Paraísos escondidos. O Espírito Santo é um estado de grande relevância no cenário brasileiro, seja pelo seu papel econômico, sua diversidade geográfica ou sua riqueza cultural. Localizado na região sudeste, o estado faz fronteira com Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro e tem uma extensa costa banhada pelo Oceano Atlântico. Apesar de ser o segundo menor estado da região, sua influência se estende para diversas áreas estratégicas do país, sendo um dos mais importantes polos logísticos e um destino turístico em crescimento. Importância econômica e logística. O Espírito Santo possui uma das economias mais diversificadas do Brasil. O estado abriga portos de grande relevância nacional, como Porto de Vitória, Porto de Tubarão e Porto de Açu, responsáveis por um fluxo constante de exportação e importação de produtos essenciais, como minério de ferro, celulose, granito e café. Além disso,
Sua localização estratégica faz com que seja um ponto de conexão entre o Sudeste e o Nordeste, facilitando o escoamento de mercadorias. O setor industrial também tem um papel significativo, com destaque para a produção de aço, petróleo e gás natural. A região da Serra e Anchieta abriga grandes empresas do setor siderúrgico e petroquímico, como a Vale e a ArcelorMittal, contribuindo para o desenvolvimento do estado e a geração de empregos. No agronegócio, o Espírito Santo se destaca como um dos principais produtores de café Conilon do Brasil, além de possuir uma forte produção de frutas tropicais e pecuária de corte e leiteira. O Espírito Santo reúne uma impressionante variedade de paisagens, que vão desde praias exuberantes no litoral até montanhas e vales na Serra Capixaba. Essa diversidade faz com que o estado atraia diferentes perfis de turistas, desde aqueles que buscam descanso à beira-mar até os amantes do ecoturismo e do turismo de aventura. No litoral, Guarapari é um dos destinos mais visitados, famosa por suas praias de águas claras e areias monazíticas, conhecidas por suas propriedades terapêuticas. Meaípe e Setiba são algumas das praias mais procuradas, oferecendo águas tranquilas e uma boa infraestrutura turística. Além disso, a culinária local se destaca, com destaque para a muqueca capixaba, um prato tradicional preparado em panelas de barro, um verdadeiro símbolo do estado. A capital, Vitória, também é um importante destino turístico e cultural. A cidade possui uma combinação de modernidade e história, com atrações como o Palácio Anchieta, um dos edifícios mais antigos em funcionamento do Brasil, além da Ilha das Caieiras, famosa por seus restaurantes especializados em frutos do mar. Vitória ainda abriga museus, teatros e uma vida noturna movimentada. No interior, a região serrana é um dos maiores tesouros do Espírito Santo. A cidade de Domingos Martins, conhecida pela forte influência da imigração alemã e pomerana, abriga a Pedra Azul, um dos cartões postais mais impressionantes do estado. A região oferece opções de ecoturismo, como trilhas, cachoeiras e pousadas de charme, sendo um destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Venda Nova do Imigrante, outro município serrano, é considerada a capital nacional do agroturismo, com roteiros que permitem conhecer de perto a produção de queijos, vinhos, cafés e embutidos artesanais. Cultura e tradições capixabas. O Espírito Santo é um estado profundamente marcado pela diversidade cultural. A influência dos povos indígenas, portugueses, africanos e dos imigrantes europeus, especialmente italianos, alemães e pomeranos, se reflete na arquitetura, na gastronomia e nas festas populares. Eventos tradicionais como a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, e a Festa de Corpus Christi, em Castelo, são expressões culturais que preservam os costumes e a identidade dos imigrantes que se estabeleceram na região. Além disso, o estado é conhecido por suas manifestações folclóricas, como o Congo Capixaba, um ritmo e dança típicos que misturam influências africanas e indígenas, e são fortemente celebrados em cidades como Serra e Vila Velha. Outro elemento cultural importante é a produção de panelas de barro pelas paneleiras de Goiabeiras, um dos patrimônios imateriais do Brasil. Essas panelas são utilizadas no preparo da muqueca capixaba e são um símbolo da identidade cultural do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado que equilibra crescimento econômico, riqueza natural e diversidade cultural. Apesar de muitas vezes ficar ofuscado por seus vizinhos mais famosos, o estado oferece uma combinação única de turismo, infraestrutura e qualidade de vida, sendo um destino cada vez mais valorizado no Brasil. Com uma economia sólida, um litoral privilegiado e uma serra cheia de encantos, o Espírito Santo é um verdadeiro exemplo de como tradição e modernidade podem coexistir de maneira harmoniosa. Juntos, esses 4 estados formam a região mais desenvolvida do Brasil, combinando indústria, comércio, turismo, cultura e inovação. O Sudeste é o coração econômico do país, responsável pela maior parte do PIB nacional, e sua diversidade de paisagens e riquezas culturais fazem dele um dos principais polos de crescimento e oportunidades no Brasil. E aí, viajante, qual desses destinos você quer conhecer primeiro? Ou já visitou algum deles? Comenta aqui embaixo. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos roteiros de viagem. Até a próxima! Vem, se inscreve no canal, no Todos Rolês, a vibe é sensacional. Tem vídeo novo, não deixe escapar. Se joga com a gente, vamos maratonar.